Fala turma, bom dia, tudo na Santa Paz. Quinta-feira, 14 de maio de 2026. Estamos aqui para mais um dia, nós buscar entendimento, buscar sabedoria. Hoje era para a gente estar no YouTube, mas aconteceu alguma coisa e tá dando erro lá. Então vamos por aqui mesmo, nós não pode deixar de ler e de agradecer ao nosso Deus. Vamos lá, Marcelo, bom dia, cadê você, meu amigo? Amigo velho, logo logo vai estar aqui. Mas amanhã eu creio que vai estar tudo normal e nós vamos partir para o YouTube, porque essas lives são gravadas e, e acaba tendo muita brincadeira, sabe, de mau gosto, é ruim isso. Aí a gente acaba sendo travado por causa disso. Então vamos ler, vamos pedir que o principal é o Espírito Santo, que ele nos guie, que ele nos ajude nesse dia, que dê tudo certo. Iranildo, irmão Ferreira, que corra boa teve seu por aqui, rapaz. Só acorda cedo, né? Acaba tem que acordar cedo mesmo, não é fácil, né? Então vamos lá para mais um dia. Que Deus possa nos abençoar e possa nos guiar. Vocês já oraram aí, né? Tenho certeza que já, quem não orou, agradeça a Deus, porque um acordar não tem preço. Um acordar, meu amigo, vai uma vida inteira, né? Então vamos lá, que Deus possa nos abençoar esse dia, que esse dia possa ser de bênção, que o Espírito Santo fique conosco, que ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento das coisas. Te agradecemos, nosso Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Tem gente que já está saindo para o trabalho, não tem tempo de ficar, mas leve isso com você, que Deus lhe abençoe, tá? Que dê sabedoria para você. Aliás, você tem que buscar sabedoria, tá? Não vem assim fácil não. Busca a sabedoria, ande com a verdade, que as coisas começam a ter mais sentido. Tem hora que a gente fica buscando sentido para a vida, né? E o sentido é Deus, né? Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. Então, que hoje eu quero você viver liberto, né? E para você se libertar, você tem que conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade, andar com ela, e você vai viver o extraordinário na sua vida. O que é o extraordinário? É você ter paz, gente. Você ter liberdade, né? Você ter paz no seu coração, felicidade. Você tem família, sua família viver bem. É essa liberdade que Deus quer para nós, né? Nós está sofrendo de um lugar para o outro, né? Parecendo um barco sem leme, né? Você pode observar aqueles navios daquele tamanho, só um lemezinho, bem pequenininho, é o que guia um barco daquele tamanho. Então nós precisamos ter direção, precisa ter um leme na nossa vida, que é a busca pela perfeição divina. É o direcionamento que nós precisamos, discernimento das coisas, né? É isso que a gente tem que buscar. Eu creio que amanhã vai dar tudo certo para a gente estar no YouTube. Então, bora lá. Provérbio de Salomão 11. Quem quiser acompanhar com nós aí. Miriam, bom dia. Bom dia. Não deu certo no YouTube, mas vai aqui mesmo. Aqui tem a galera animada e tem gente que entra meio para atrapalhar, mas é assim mesmo. Nós não podemos dar moral para isso e vamos tocar o barco. Vamos para frente. Bora lá, gente. Bom dia. Quem puder ficar aí conosco, bora. Mas o importante é quem fica, aprenda. E quiser compartilhar aí, compartilha, comente e vamos discutir junto a palavra de Deus. Hoje é o 11, né? Hoje tem 11 dias e estamos aqui aprendendo devagarzinho
tirando dúvida, e a gente vai aprendendo. Vamos lá? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade do sincero os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas os perversos pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação. A esperança dos injustos se perde. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói seu próximo, mas o justo se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo. Pelas bênçãos dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece aos que dão as mãos está seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a indignação. Alguns há que tão generosamente e ainda lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua família herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Né? Bom dia, turma que está entrando aí. Bom dia, Gui. Bom dia, Luiz Pedro. Galera boa aí. Então, gente,
Vamos lá? Vamos aprender? Vamos aprender? Vamos tirar dúvida, né? Vamos começar tópico por tópico. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, né? É igual vinham falando esses 11 dias. O livro de Provérbios, ele dá um ensinamento muito grande, né? Pessoa que quer aprender a se dar bem na vida, já numa idade igual eu tô, cara, vai ler Provérbios, né? Lê Provérbios todinho. Porque aqui ele, desde criança, vem falando pra gente, né? Lá não fala. Então, assim, é o começo da vida do cara, o cara podia ler isso aqui pro filho dele, né? Para conhecer a sabedoria é a instrução para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas proposições. Então, desde o começo, vem dando um ensinamento muito grande para nós, sobre nós viver aqui nessa terra que é tão maravilhosa. Porque tem muita gente que fala que a gente veio aqui para sofrer. Eu não concordo com isso, porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Se ele está falando para mim ter bom ânimo, eu vou ficar aflito, moço. Eu vou ficar desesperado com o meu amanhã. Eu não vou endoidar com nada, rapaz. É o que a gente tem que aprender, né? Hoje, muita gente, mas muito mesmo, a população está endividada. Está muito endividada. Então, como que a gente faz? Como é que a gente vai viver tranquilo? Como é que a gente faz isso, né? Você viver tranquilo com esse tanto de dívida que o Brasil tem. O Brasil hoje tá cheio de dívida. O Brasil tem mais dívida do que não sei nem qual os outros países. Está todo mundo endividado. Não é isso? Então, cara, foi o que eu fiz e o que eu estou fazendo. Paz, Kaique. Paz. Bom dia. Né? O Brasil encerrou 2025 com a dívida bruta aproximadamente de 91% do PIB. Daí você tira. É todo mundo devendo. Compra carro, não consegue pagar, porque a despesa de casa é altíssima. Quem que não sabe, moço? Quem que não vê o que está acontecendo no nosso país? Né? Mas, é um detalhe. Por que que nós sofremos? Né? Por que que nós sofremos? E Jesus fala. Ele fala, não sei se é em Mateus, em algum lugar assim, ele fala, sofreis por falta de conhecimento. Né? Sofreis por falta de conhecimento. Bom dia, doutor João Gabriel. Né? Vamos ver onde é que fala. É lá em Oséias 4:6. Vamos abrir? Oséias 4:6. Oséias. Oséias é no novo, é no velho. Oséias. Bora ver o que que fala. Porque a gente tem que buscar conhecimento e entendimento. Não adianta. Que aí nós vamos sofrer mesmo. Nós vamos passar a vida inteira sofrendo com tanta dívida. Né? Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tiago, mas conhecimento de quê?
O que que nós falta conhecer? Nós faltamos conhecer, gente, a palavra de Deus. Seguir a doutrina que Deus nos deixou. Como? Sabedoria. Pedir sabedoria ao Senhor. A partir do momento que eu comecei a botar meu joelho no chão, verdadeiramente, pedir sabedoria para Deus, não tem como as coisas não dar certo. Primeiramente, endividado, devem quase 400 mil reais, né? Cara, como que resolve essa parada de dívida? Primeira coisa, você tem que parar de fazer conta. Cara, mas não dá. Eu, na minha empresa, ontem também estava falando com um amigo meu, foi lá, um Hamilton, da borracharia. Ele chegou, cara, que bom você fazendo esses vídeos aí, motiva a gente. A gente começou a falar e eu falei para ele, cara, antigamente se eu não tivesse 10 mil reais, eu pensei que as coisas desabavam. Se eu não tivesse 10 mil reais ali no caixa ali, para uma necessidade, para um trem, que é o certo, mas você tem que ter aquele dinheiro você mesmo guardando ele, não você pegar com agiota, trocar cheque, fazer as coisas de qualquer jeito, vender barato demais, né? Vender barato só para pegar aquele dinheiro aqui para aquele giro. Eu já fiz muito isso, né? E não dá certo. Então quando a imprensa quebrou, agora sim, vamos devagar. E fiquei não sei quanto tempo sem esse dinheiro. Hoje mesmo eu não tenho 10 mil reais. E tô alegre, tô feliz. E tô pagando as contas, né? E a gente consegue pagar um, que eu fiquei devendo só para, graças a Deus, empresas milionárias. O CPF que eu tava devendo, graças a Deus, paguei, consegui pagar. Então, é isso, né? Como sair das dívidas? Primeiro você tem que. É igual eu aprendi com um cara falando. Dívida é uma ferida que está sangrando muito, né? O cara contou uma história que um rapaz estava na estrada e correndo a mais de 200 por hora, caiu e quebrou o pé. A perna travou, quebrou a perna. E por acaso um policial passou lá e fez um toniquete, estancou aquele sangue que estava saindo, né? Amarrou bem firme mesmo e parou de sangrar, né? Aí onde você tem que ver onde é que está sangrando ali, onde é que está saindo o sangue, você vai lá, faz um toniquete, firma ele e para. Foi o que eu fiz, cara. Eu estou fazendo muita coisa que a empresa não dá conta. Andar de moto, isso gasta muito dinheiro, você tira muito dinheiro da sua empresa. Eu andava trilha todo final de semana. Cara, é dinheiro que você gasta nesse negócio, é absurdo. E quando você não tem um fluxo muito grande de dinheiro, até os caras que têm, eles sabem o momento. Hoje eu sei, hoje eu ainda vou andar de moto, de trilha, eu vou. Mas eu sei o que eu posso gastar, né? Mas eu fiz uma promessa, eu só vou andar um dia numa moto de trilha quando eu tiver com o meu nome limpo, quando eu tiver quitado. E depois disso, ainda vou ver ainda se não tem um risco de eu me machucar. Porque sempre o povo fala, cara, a bola é muito bom, mas eu penso num risco. Se eu me machucar, como é que eu vou trabalhar? Né? E eu, jogando bola há uns 4 ou 5 anos atrás, 4 anos mais ou menos, 4 anos, né? Eu rompi os ligamentos do meu joelho. E aí? E agora? Para trabalhar? Ainda bem que eu venho pedindo sabedoria a Deus desde novinho, pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria. Aí imaginou? E aí eu desde novo fui sempre trabalhando e abrir uma empresa, consegui abrir uma empresa e hoje eu tenho gente trabalhando nela lá, que eu posso ficar sentado e governando de lá. Imagina se eu tivesse que trabalhar, carregar vidro pesado. Não dava, macho, eu estava enrolado. O ano passado mesmo eu passei por isso, né? A empresa estava numa decadência grande, só tinha 3 pessoas trabalhando, graças a Deus.
E teve muita coisa que eu tinha que participar. Tinha coisa que eu tinha que atender um cliente, o cliente estava com a porta emperrada, tinha que ir lá pegar a porta pesada, tinha que ir. Era eu mesmo, tinha outro. Então, assim, passei por muita dificuldade. Mesmo assim, eu ia e resolvia o problema. Não tinha corpo mole para fazer isso, né? Então, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. As coisas que acontecem, né? O cara enrola muita gente enrola, não tem jeito, né? Isso é ruim. Balança enganosa, não é só o cara que vai pesar ali a carne, a fruta, não, né? É os nossos serviços mesmo que a gente faz, eu mesmo, ser desonesto com meus clientes, tanto que é ruim isso, né? Não, você tem que ser certinho. É a palavra do homem, temente ao Senhor, que busca a sabedoria, é sim, sim, não, não, né? Eu falo para meus clientes tudinho, cara, é sim, sim, não, não, eu consigo, consigo, não consigo, não consigo, né? Não enrola, não. Ah, consegue montar amanhã? Consigo, você pode ter certeza que eu vou estar lá, né? Mas se eu falar não, moço, não adianta nem esperar que eu não vou, né? Igual eu fiz um compromisso no sábado. No sábado eu não trabalho. Fiz um compromisso. Ah, tu é adventista? Não, eu fiz um compromisso com Deus, porque sábado eu quero ficar com a minha família, quero ficar quieto. Eu tenho um propósito com Deus no sábado. No sábado sim, outro não. É de fazer aquele propósito. Eu vou lá e cumpro. Tenho que fazer. Um dia eu levei um puxão de orelha bem aqui, olhando, né? Que eu não estava fazendo direito. Estava desligando meu telefone dia de sábado, ó. Botava no modo avião. Não queria ser é, incomodado por ninguém, né? E eu, caramba, pai, não posso fazer isso não, né? Vou lá. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Muito bom. O que é soberba? Alguém pode comentar aí o que é soberba, né? Soberba é arrogância, insolência, sentimento de superioridade. Bom dia, Moreno. Esse rapaz aí é o Robson. É o Robson? Naquele dia que tava falando aí, cara, eu não sabia quem era. Que bom, Robson. Tá morando em Goiânia, né? Robson, meu amigo da Água Amarela, meu conterrâneo. Bom demais. Fica com nós aí, cara. Estamos aqui todo dia e amanhã a gente vai pro YouTube, tá? Porque essas lives são gravadas e não pode ter. Ontem teve uma menina aí que falou umas coisas e acabou atrapalhando o vídeo. Na hora que tava o melhor ali, ela foi cortada. Mas essas coisas acontecem para a gente, né? Eu vou amaldiçoar a menina, falar, né? Falar palavras amaldiçoadas. Não, de jeito nenhum. Jamais. Quero que Deus abençoe ela. Esse negócio que eu quero que Deus abençoe ela, gente, é assim. É você que tem que estar no lugar da bênção, né? Uma mulher um dia pediu para mim orar. Ah, eu oro. Uma pessoa que está enferma ali, igual o seu Flávio. Mas assim, é Deus, cara. Eu não tenho poder de fazer nada, a não ser por mim, pedir para mim, né? Porque cada pessoa tem que estar no lugar da bênção. Ah, eu vou, eu vou pedir para o Tiago orar por mim. Cara, eu sou um pecador, né? Não sou nada. Não sou nada, nada, nada. Se não for Deus na minha vida, o que que eu sou, meu Deus? Nada, nada. O que tu tá fazendo aqui então, 5 horas da manhã? Cara, eu achei muito bonito um cara fazendo live falando da Bíblia, ele tá em Provérbios também. Aí eu fui assistir e ele não tava lá mais, ele tava fazendo um método, que era 2 dias, mas eu fui 3 dias, não achei ele. Eu peguei, rapaz, vou fazer. Cacei ninguém aqui para dar uma palavra boa, para ensinar a gente, igual ele tava ensinando, né? E eu aprendi umas coisas com ele, né? E todo dia eu peço, quando eu lembro, né? A gente não pode ser mentiroso, mas eu sempre peço o Espírito Santo para guiar essa live. Guia, meu Deus. Guia, me ajude, me dê entendimento, me dê conhecimento da tua palavra mais e mais. Porque eu não sou aquele tipo de pessoa que tá aqui na frente aqui falando que você vai ganhar isso, você vai... Não, moço.
Não se coloque no lugar da bênção para ver se tu não vai se lascar, não. É a mesma coisa que eu. Se eu não me colocar no lugar da bênção, eu vou me lascar a vida toda. Eu tava lendo bem que no meu livrinho, que eu gosto de anotar as coisas. No dia 15/12 do ano passado, foi quando eu comecei mais buscar. Mais buscar. A pessoa falou assim pra mim, cara, tu só verme no gancho. Eu, rapaz do céu, que palavra dura. Mas aquilo foi tão bom pra mim, né? Porque aquela palavra, apesar de eu ser muito esforçado, mas muito mesmo, e você escuta uma palavra dessa, você acaba, cara, o que que eu tô fazendo? Tem que buscar mais, tem que fazer mais. Claro, você tem que colocar no lugar da bênção sempre. Você tem que buscar, você tem que colocar na presença de Deus, ser a melhor pessoa a cada dia. Todo dia você tem que buscar a Deus, mas é todo dia mesmo. Aqui, ó, todo dia, né? Todo dia eu tô fazendo isso aqui, não é para mim estar ganhando coraçãozinho aí, quem quiser, beleza, obrigado. Mas é para mim aprender. Rapaz, eu vou fazer. E se tiver alguém que entende, aí compartilha, cara, né? Cara, eu aprendi em Provérbios isso e isso. Ah, sobre a balança enganosa, aprendi isso e isso. Estou aqui para aprender, né? Eu falo da minha vida, porque foi 33 anos que eu tenho, é muitas experiências, entendeu? Que eu tive nesse tempo. Então é por isso que eu falo, Deus não vai abençoar você não, companheiro. Não se coloque no lugar da bênção não, para você ver, né? Não ande alinhado não, para você ver. É o que eu fiz. Não deixa eu andar alinhado não, não deixa eu ter buscado a Deus sempre não. O menino aí, ó, ele sabe da minha vida, esse rapazinho todinha. Eu sempre gostava de ir para a igreja de domingo, ir pro forró, mas rapaz, forró era bom demais. Mas sempre tava buscando a Deus de domingo. E eu, quando eu era católico, tava na missa cedo, cedo, pegava minha bicicletinha ou carona, mas minha mãe, o Robson, vocês sabem que a dificuldade pra gente vir lá da Água Amarela para Araguaína é 5 quilômetros, 6, dá trabalho, cara. Você tem que pedir carona, você tem que vir a pé. E eu nunca esperei, não. Eu nunca esperei, moço, eu vou é a pé, vamos embora. Vamos a pé, eu mais minha mãe. Nós vinha a pé para vir para a missa cedo. Então eu sempre eu sempre busquei Deus, sempre fui buscar Deus. E é por isso que Deus sempre, aí rapaz, tu tá no lugar da bênção, é bem ir. Então não adianta eu vou dizer que vou orar por você, você vai ser abençoado. Não, vai nada. Essas palavras minhas vão ficar aqui mesmo. E eu quero que uma semente seja plantada no seu coração. É isso que eu quero, que uma semente seja plantada. Rapaz, aquele cara falou e é verdade. Se eu não andar com a verdade, a minha vida nunca vai melhorar. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu quis buscar uma mudança de verdade, foi andar com a verdade. Quer uma mudança de verdade, anda com a verdade, né? Não é aceitar, aceitei Jesus. Quem disse que não aceitei Jesus? Aceitei Jesus, agora estou salvo. Não, moço. Eu fui nisso. Foi ele que me aceitou. Eu cheio de pecado, cheio de defeito, e ele me aceitou. Achei Jesus. Jesus nunca está escondido, moço, né? Ele não é invasivo. Você tem um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio. Quando eu peguei meu coração e falei assim, Senhor, por favor, entra no meu coração. Entra na minha vida. Jesus entrou no meu coração e começou a fazer morada. Só que quando Jesus entra no coração, ele faz uma limpeza. Ele tem que fazer limpeza. Não tem como. Ele fez uma limpeza no meu coração e começou a morar no meu coração. Ah, então tu é o bichão, tu não erra. Eu erro, só que quando eu tô errando, eu já vejo, cara, eu sou um cara que anda com Deus. No trânsito mesmo, quem é que não passa raiva no trânsito? Ontem mesmo eu contei um caso que aconteceu. Moço, eu não vou entrar nesse negócio não. Vou pedir para Deus todo dia sabedoria, na hora que acontece um negócio desse, eu me livrar. Eu me livrar, eu já pensar no depois. Igual a fé. Fé. Eu até ouvi o Flávio Augusto falando sobre fé. E assim,
A fé, ela vem no ouvir. Ouvir. E é verdade. Você tem que ouvir a voz de Deus. Deus não já falou, vai lá e faz. Então você tem que ter fé. E é verdade que ele estava falando. Depois você tem que abrir a boca. Falar, eu já consegui. Eu já consegui. A fé, meu amigo, ela, é por isso que Jesus fala. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a semente menor que tem, se você tiver uma fezinha desse tamanho, você fala assim, monte, ergue-te e lance-te no mar. E é engraçado que isso pode acontecer mesmo. Nem eu agora falar assim, ei monte, sai daí e vai pro mar. Não, cada situação que a gente tem é um monte que tá ali, na sua frente ali. Ah, tô com uma dificuldade agora. Tá aí, ó. Dificuldade. Sai, vá-se embora. Dívida. É dívida que você tem? Pois fala para ele, dívida. Lança-te no mar do esquecimento. Entendeu? E o que que acontece? Só que a dívida, dependendo da dívida que você tem, aí é assim. É igual as dívidas que eu tenho. Ah, tu já tá com o teu nome limpo. Não, ainda não. Ainda não, mas eu vou estar com o meu nome limpo. Logo, logo. Estou na batalha. Então, o que que acontece com isso? Sobre dívida, que hoje nós está 95%, o Brasil é endividado, segundo o Google de valor aqui. O que que acontece? Primeiro é estancar, né? Dívida, você vai ter que aprender a sair dela. Não adianta, né, da noite para o dia. Mas você tem que ter fé que vai conseguir e parar de fazer. Parar de fazer. Não adianta. Rapaz, eu consigo viver sem isso. Consigo. Rapaz, eu como demais. Cara, para de comer demais. Eu sou exemplo puro, vivo. Comida, ela acaba com o corpo seu. Tem gente que não sai do mercadinho, faz na dívidazinha, toda hora comendo. Cara, para. Aqui em casa, nós ia fazer feira. Meu amigo, eu acho que nós gastávamos mais de quase 3 mil reais por mês. Era caixa de leite, caixa de bolacha, caixa não sei do que. Porque quando eu vim com essa crença de criança, que o Robson mesmo sabe aí como é que era na Água Amarela, aquela dificuldade toda, a gente queria comer e não tinha. Não tinha, era uma dificuldade grande mesmo. Quem sabe de fome é eu, mas esse menino aí. Né? Porque não era fácil a nossa vida. Mas sempre tinha as coisinhas ali, né? O arroz com sazão tinha. Só que menino, ele quer comer tudo. Né? Ele gasta as energias dele e ele quer comer de tudo. Então, ali naquele povoado ali, a gente passava muita dificuldade. E eu vim com aquela crença. Tenho medo de ter uma família e não sustentar ela. Meu amigo, quando eu comecei a trabalhar, que eu casei, e comecei a ganhar, meu amigo do céu, eu tinha uma picape Corsa, ela vinha topada, meu amigo, de comida. Topada mesmo. Eu tinha aquele negócio mesmo que não pode passar fome um dia. E hoje não. Hoje, aqui em casa é o arroz, o feijão, carne que eles comem e o básico mesmo que tem que ter. Verdura, não falta. Esse negócio de verdura foi bom porque um cara que eu troquei o cheque, os últimos cheques da minha vida, e ele não pagou o cheque. Eu fiquei sem entender aquilo. Antigamente eu recebia dinheiro porque era muito bom para receber. Eu era ignorante, meu amigo. Eu, quando queria receber uma conta, eu ia lá receber ela. Então, não é que eu matava a gente, não. Que eu era ignorante. E eu olhava na cara do cara mesmo assim. Você tem que me pagar, cara. E vira e mexer, o cara dava um jeito, dava um carro, dava um trem. Então, assim, e eu fiquei sem receber dinheiro. E comecei a pegar fruta. Fruta. Tô com a barriga aqui inchada de tanta tanja, maçã, manga, não falta aqui em casa. É quase 20 mil. Então, assim, até o ano todinho tem. Isso aí, Rob. Sem Deus não somos nada, meu amigo. Nada. Sem Deus, esquece. Então, eu tinha essa crença que se não começou, eu ia morrer. E depois que eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a fazer jejum. Comecei a fazer o jejum.
Aí eu me entendi, eu fiquei 17 dias sem comer, era um jejum de 40, só que quando deu aos 17 dias me deu uma dor de cabeça muito grande e eu tive que parar o jejum, porque a vida vale mais que qualquer coisa, né? Só que assim, ficou aqueles 23 dias faltando, me doeu muito. Mas a maioria do povo nem tenta. Onde eu me conselhei, moço, tem muita gente que nem tenta. Eu vou me buscar primeiro, agora comer mais pouco, para mim fazer um jejum desse. Eu, tá, gente? Tô falando para ninguém fazer. Só que no meu jejum eu vi. Aí eu, em 4 anos para cá, foi em jejum direto, de 3 dias, de 7 dias. E botei na cabeça que ele fazer um desse de 40. Só que tem que ter um preparo antes, cara. Não, não entra, porque você vai acabar se lascando. E eu não fiz um preparo, né? Assim, 40 dias. E eu não sentia fome de jeito nenhum, mas um negócio que me deu uma dor de cabeça muito grande. Muito grande. Aí eu tive que parar, né? Se alguém for fazer, é bom que consulte com o médico, né? Porque o que eu falo aqui, e quando eu posto no YouTube, isso tudo é pegado. Então, se você vai fazer um jejum, é bom se consultar com o médico, tá? E consulta com Deus também, que é bom isso, né? Você tem a preparação, né? Você tem a preparação. Qualquer coisa que você for fazer, você se prepare para fazer. Então o jejum é bom, é maravilhoso. Eu vou fazer? Vou. Porque quando você está no jejum, cara, é espetacular. É bom. Então eu vi que esse negócio de comida não precisava, a gente tá se matando de comer. Então aqui em casa é só o básico. Aí nós sai para jantar fora. Ontem mesmo a gente jantou fora, né? A gente sai, tem jeito. A gente um final de semana come em algum lugar, né? Beleza. Então, vamos para lá? A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. A sinceridade, andar com a sinceridade. Isso é bom, viu? De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. De nada aproveitam as riquezas no dia da morte. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Isso é verdade. Tem a gente que está com dinheiro, a gente pensa que pode tudo, né? Eu já passei por isso, não é fácil. Mas a justiça livra da morte. Bora lá? A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Bora lá? A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Quem são os iníquos? São as pessoas de perversidade, sabe? As pessoas maldosas, que não quer saber das coisas certas, essas pessoas. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança dos injustos se perde. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. É bem explicado aí, né? O hipócrita, com sua boca, destrói o seu próximo. O hipócrita, com sua boca, destrói o seu próximo. Mas, ó, justos se libertam pelo conhecimento. Isso aqui, gente, é o que aconteceu já muito comigo. E acontece, querendo ou não. As concorrências, né? As concorrências. Eles nunca chegam para vender ou para chegar numa casa para conversar e falar bem. Ô, mas aquele fulano ali, aquela pessoa ali, né? No meu caso, as pessoas, os hipócritas, né? Elas chegam numa obra, eu fiz orçamento com fulano de tal.
né? Aí a pessoa, não, aquele fulano lá, não é bom você fechar com ele não, por causa disso, por causa daquilo. Eu tive uma experiência agora de uma cliente minha, que eu tinha feito um serviço para ela, ali em Colinas, e ela gostou muito do serviço, beleza, só que ficou um pouco caro, né, de que os outros. Aí ela fez comigo, porque ela queria a esquadria e tal, beleza. Aí eu fui falar, passou um ano e meio, eu acho, ela fez outra obra grande. E lá nessa obra lá eu fiz o orçamento para ela. Parece que deu 170 mil, eu ainda consegui fazer uns 140, 150. Foi, consegui fazer a 150 mil para ela. E ela fechou comigo, naquele momento ali, a rocha. Beleza, quando foi no outro dia ela falou, não, para aí. Chegou outro cara e fez por 90 para ela. Não, a gente achou por 90. Aí eu calculei o custo do material. Falei, não, 90 não dá. 90 não dá, de jeito nenhum. A responsabilidade no serviço de 150 mil é muito grande. Muito grande. E beleza, a gente acabou não fechando. E isso já tem uns 3 anos, quando foi agora, ela me ligou. O esposo dela. Tiago, a gente tá com nossa casa para fazer, a gente pensou em você para fazer nossa casa. O outro serviço lá não deu certo, eu não, moço, que é isso, nós tá aqui para lhe atender do mesmo jeito. Ah, rapaz, por que querendo não? Você gasta seu tempo, a sua energia para sair daqui em outra cidade, é uma despesa, cara, para você ir atender. E fora o risco, você está se arriscando, sair da sua cidade, pegar seu carro ali, ir em outra cidade, pode acontecer um acidente, acontecer uma coisa, você gasta, né, seu tempo para ir lá e voltar e o cliente não fecha, isso é normal, mas você gasta. Né? Hoje eu não vou mais, não vou mentir para você. Hoje tem cliente que me liga e me falando assim, não pode vir, mas eu tenho que fazer outros orçamentos. Eu falei, companheiro, se você quiser qualidade no seu serviço, rapidez, é comigo, eu faço. Agora, se você estiver procurando preço, o rapaz daí faz. Preço ele faz. Eu tô falando mal dele? Não tô falando que preço ele faz. Preço ele tem, você pode cotar com ele. Comigo não dá. Ah, mas aí tu tá cheio de serviço? Não tô. Mas também eu não vou agora. Meu amigo, para mim sair da minha cidade, para mim ir lá e voltar, é uma despesa enorme. Né? E eu já fiz muito isso. O cara tá fazendo orçamento e a casa dele não tá nem rebocada, não tem nada, e ele quer que eu vou lá tirar. Aí o cara pensa, meu amigo, eu tenho minha despesa, não dá. Aí o cara nem fecha, eu tenho muitos exemplos desses, e tenho muitos exemplos, o cara começa a fazer um orçamento, você já tem uma energia do cara boa, que eu já pego e vou e o cara já fecha, o cara já dá a entrada. Eu tenho lá mesmo, o cara lá no Estreito, lá, que eu fui 2 vezes na obra dele, 2, 3 vezes, lá dá ideia para ele como é que fica, o cara já deu uma entrada, né? O cara já sabe que a gente tá indo lá, mas tem despesa, cara, não, moço, eu sei. O cara é entendido. Agora o cara que a gente vai lá, ainda vai fazer assim, não, moço. E você que tá assistindo no YouTube, no TikTok, cara, se você não quer fechar com o cara, não fala o cara perder tempo, não, moço. Só para gastar o tempo dele, a gasolina dele, isso é ruim. Não faça isso, não. Se você quer fechar com aquela pessoa, vai lá, seja sincero com ela e fala, cara, eu quero fazer aqui, consegue, qual o mínimo que você consegue fazer? E também não peça desconto demais não, porque talvez o cara não tem a mentalidade boa e dá desconto demais, que ele vai botar só porcaria na sua casa. Vai botar um trem mais fino, vai botar uma coisa sem acabamento, porque você pediu tanto desconto, é o que aconteceu comigo. O cara já pediu tanto desconto, que ele pediu tanto desconto, mas tanto desconto, e eu sem mentalidade tirei até o quiche da porta. Só cheguei lá com o vidro. Tá aí o vidro. O cara é tão nojento, pede tanto desconto, põe tanto desconto. Moço do céu. É para viver 80 anos, vai viver só 30. Porque pede tanto desconto. Sério, hein? Sério mesmo. Pede tanto desconto e acaba vivendo menos. Mas é verdade isso. No bem dos justos resulta
Bora lá, né? O hipócrita, com a sua boca, destrói seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Certo? Isso aqui é uma palavra muito boa. Despreza. Despreza. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. É uma coisa que está acontecendo entre eu e o irmão meu, né? Eu não desprezei ele, mas eu estou calado, né? Tem que falar aqui, gente, de mim, porque tive uns problemas com meu irmão e nós estávamos numa amizade tão boa que acabou ele botando no carro no meu nome e ele não terminou o serviço do cliente. E esse trem desgastou muito, foi mais de 4 meses lá botando com ele, para ele ir lá terminar o serviço do cliente. E ele não foi. Nenhum dia eu liguei para ele, mas rapaz, moço, faz isso não, vai lá. Né? Com toda humildade, com o jeito que eu estou falando aqui. Bom dia, Murilo, mecânico top aqui na Araguaína. E acabou eu tendo que resolver esse serviço e ele dizendo que ia lá fazer o serviço para a mulher e não foi. Largou de mão, né? E eu tô calado, né? Tô calado porque nós é irmão, não existe ex-irmão, né? Eu tô calado, vou esperar ele me ligar, né? Vou esperar ele ligar. Bom dia, acaba da construtora aí. Esse nome teu é complicado de falar, bicho. Tem que mudar esse nome. Christophe. Bom dia. Então, assim, acaba dando esse desgaste pra gente e a gente tem que ficar calado mesmo, né? Ele despreza a sabedoria, despreza a correção, porque o homem que é homem, cara, ele tem que andar certo, não adianta. Tem que andar certo com suas coisas. E a gente acabou se distanciando, mas ele tá no meu coração, tá aqui, mas aí eu tenho que ficar calado. Tá aqui, ó, tem que ficar calado. A hora que der para nós conversar, nós conversa. Não solta a mão dele de jeito nenhum. Bora lá. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Mas o fiel de espírito o mantém em oculto. É uma coisa, eu até conversei com Samuel aí. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém em oculto. Cara, é você saber das coisas. Mesmo você vai comprar suas coisas, você fica tagarelando para um, para outro. Não é todo mundo que quer o seu bem. Tem gente que está com você e você não sabe, mas aquela pessoa ali não quer seu bem, né? Então é bom você ficar calado. Você vai comprar um trem, ó, né? Fala somente para aquela pessoa que você confia mesmo ali. Não, fulano, eu quero comprar, eu quero que você arrume para mim. Arruma para mim, né? Então é diferente, né? E tem que saber se aquela pessoa também não é bocuda, né? Porque moço que é de gente que não quer seu bem, é o pau que tem. É muita gente mesmo e a gente fica imaginando, rapaz, mas por que isso? É porque tem gente que não consegue e não quer ver o outro conseguindo. Tem gente que está ficando milionário nesse governo do Lula e tem outros que está ficando mais lascado ainda. Por que disso? Né? Por que isso? Tem uns que ficam milionários na crise e tem outros que ficam mais lascados. É porque conversa demais, fala que o governo é isso, é aquilo, em vez de buscar, em vez de correr mais, não, fica endoidando para cima e para baixo. Ah, mas o Lula não sei o que, não, moço, o Lula foi um pai, está sendo um pai. O Lula está sendo igual um cliente meu que eu falei ontem, ele aprendeu, ele ensinou nós trabalhar. O Lula não está ensinando o povo a trabalhar, moço. Quem é que não tem que levantar cedo agora para ir trabalhar? Porque não tem Bolsa Família, está acabando com Bolsa Família em muitos lugares, tá?
Tem outro lugar que tá espalhando. Então, assim, tem muito lugar que o nego tá acordar para trabalhar. Tem que trabalhar. Eu converso com muita gente de fora, no Ceará mesmo, Maria, mano. Tem nego lá que não quer nem que fale em Lula. E lá ele recebeu, acho que 70 por voto no Ceará. Vai lá no Ceará. Tem muita gente, moço, não quer nem saber de Lula, não. Muita gente mesmo. E eu falo que não posso falar nada. Agradecer a Deus que nenhuma folha cai do céu, não sei a permissão de Deus. Então, se ele está lá, é para ensinar alguma coisa. Se ele está há 20 anos, é para ensinar alguma coisa. Né? Para nós abrir nossa mente, saber quem é certo, o que é certo, o que é errado. Nós temos que ter um entendimento disso. Né? Mas política não pode rolar muito aqui, não. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que ficará por fiador do estranho. Mas o que aborrece aos que dão as mãos estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza. Palavra boa essa, viu? Muito boa. Ensine para sua filha, tá? Um homem bom cuide bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Cara, eu entendi isso aqui há um tempo atrás. É o negócio do jejum, né? Como eu não faço academia, cara, ainda além de ajudar espiritual, ajuda para o corpo. Tá? Foi o que eu tive que fazer. Né? Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Né? O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. A abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são seu deleite. Ainda que junte as mãos ao mal, não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a indignação. Alguns há que tão generosamente, e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Eu já passei por isso aqui, quando eu era injusto, né? Porque isso aqui vem como você comprar coisa roubada, né? Você comprar coisa roubada dos outros. Tá aqui, ó. Alguns que tão generosamente, é a mesma coisa, dão generosamente e ainda ele acrescenta mais. Então você dá e nunca vai lhe faltar. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Você compra um e leva dois, né? No caso, não vou comprar um aqui e vou botar mais dois para tu. Vou comprar uma janela, eu compro a janela e levo mais duas. É para sua perda. Você perde o que você comprou e mais o que você roubou. Não é para sacanear? E você que comprou um, que você vendeu e você conquistou mais, você ainda recebe mais. Nunca falta para você. Mas você que comprou um e levou dois, você perde o seu e perde os dois. E perde o outro que ainda vai vir para frente, que era para você. Você perde para o seu concorrente, você perde para o seu qualquer outra pessoa. Moço, solta a mão de querer comprar as coisas e levar dois pensando que tá tendo lucro. Você tá se arrebentando. Eu já passei por isso. Você não tem vergonha, não? Cara, hoje eu tenho que falar a verdade. Não posso mentir. Já fiz isso, já. Só me lasquei. Entendeu? Eu não vou. Eu falo pra você, eu sou prova viva. Pensa um cara que era errado, era eu. Moço, de tudo eu fiz.
E graças a Deus eu me coloquei no lugar da bênção, igual eu estou falando. Se coloque no lugar da bênção e você vai mudar essa sua mentalidade, essa vida escassa que a gente vive, de erro, né? Porque Deus morreu na cruz foi por causa de mim, moço, pecador, foi por causa de você, né? É vergonhoso? É, cara, mas eu fiz, não faço mais e hoje eu tô aqui para dizer para você que não dá certo, tá? Eu paguei o preço, né? E eu tô falando para você que não vai dar certo. Se você anda comprando uma coisa e levando dois, três, quatro, se você vai lá na São Paulo comprar roupa lá e os caras botam mais uma sacola de roupa para você, você vai se lascar. Isso eu falo com toda certeza. Você vai se lascar, moço. Eu me lasquei. Porque tu não vai? Tu é melhor que eu? Eu não sou melhor que você. Ninguém é melhor que ninguém, moço. Eu me lasquei, você vai se lascar também. Se você vai num. Se você é um vidraço que tá aí, qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo, se você pega as coisas dos outros, compra um e leva dois, leva 10, você vai se lascar, companheiro. Ah, mas você vai sim. A alma generosa prosperará, e aquele que atende bem será atendido. A alma generosa, tá vendo? Prosperará. Ô, palavra bonita. Então seja generoso, macho. Seja ladrão não, seja generoso. Ajude alguém. Aprenda a doar. É melhor dar do que receber. Aprenda, né? Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Olha uma história bonita aqui. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende, do que o vende. Lembrei aqui do José do Egito, né? Lembra da história do José do Egito? Pois é. Rapaz, aquele cabo ali foi sabido, não foi? Foi. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama, né? Não tem jeito, cara, não tem jeito não. Por justo não tem jeito. O que perturba a sua família herdará o vento. O que perturba a sua família herdará o quê? O vento. Não consegue não. E o tolo será servo do entendimento do coração. Do entendimento de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra, eis que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Tá aí, nós dando pressão no sol, sol nascendo aí, nasce para todos, né? Nasce para todos, mas a sombra é para quem planta. O sol tá aí, mas a sombra é para quem planta. Tem uns caras muito sábios de palavras, faz umas palavras muito bonitas. Gente, é 6 horas, 6:01, a minha hora já deu. E o que eu passo para vocês tá aí, vai estar gravado, vai estar no YouTube, né? Obrigado para quem ficou aí, minha esposa, Robson. Robson, nós temos muita história para contar, cara. Aquela água amarela ali ensinou muita gente. Tem muita história para contar. Gente, todo dia às 5 horas estou aqui, né? Eu fiz um compromisso do 1 ao 31, então vai ser 31 dias, né? Falta 20 dias, sábado, domingo. Tem dia que deu vontade de desistir? Deu. Terça-feira mesmo, moço, foi brabo, terça-feira, porque eu acordei já 2 horas da manhã, não estava bem, mas vim. E só fiz 45 minutos, porque foi só aquele ali que deu, né? É uma hora que eu quero fazer, mas se eu ver, meu amigo, que eu estou saindo fora da palavra de Deus, eu não estou falando, eu jamais vou fazer isso. Se eu estou falando uma coisa que eu não vivo, eu paro. Assim, companheiro, vai ser só até aqui. A palavra hoje é só 10 minutos, só 15 minutos. Mas não, é 33 anos, é muita história de vida. E Provérbios ensina nós muito. Hoje a palavra que eu deixo no seu coração é isso.
Cara, se você tá roubando, para, moço. Tá comprando um, levando 2, 10, 15, 20, tá comprando uma sacola de roupa, tá trazendo duas. Faz isso não, companheiro. Entendeu? Porque aqui tá uma prova viva de quem fez tanta coisa errada. Eu aprendi. Tem que andar alinhado. Tem que andar fazendo o que é certo. Não adianta. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Porque tem gente que não gosta de mim, tem irmão meu que não gosta de mim. Porque não tem esse negócio não, você tem que falar a verdade. Marcelo, meu amigo, cadê você? Você não falou um bom dia, ou se você falou, eu não vi. Cadê você? Tá aí? Então tem que andar alinhado. Tem que andar centrado. Tem que fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito. Andar com a verdade sempre. Foi a primeira coisa que quando a minha vida começou a mudar, é isso, andar com a verdade. Como é que tua vida mudou? A paz, a alegria, a felicidade. Anda comigo, então tudo aqui sentado na mesa aqui, mais eu. Entendeu? Tô aqui. Então eu vou, tô aqui. Minha roda de amiga. As minhas amigas, a humildade, a verdade, sinceridade. É um bando de amigas. A sabedoria tá ali. Tem que correr atrás dela. Né? É dia após dia. Você vai adquirindo a sabedoria. Ah, peguei a sabedoria. Ah, não foi. Vai nessa. Sabedoria se constrói. Experiência de vida, dia após dia, né? Marcelo hoje não apareceu, mas rapaz tá dormindo ainda. Onde ele mora lá, meu amigo, deve fazer um frio doido. E é isso aí, gente. Fica na paz de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que se coloquem no lugar da bênção, tá? Não adianta eu falar que Deus abençoe vocês, não. Vocês têm que colocar no lugar da bênção. Vocês que têm que buscar a Deus de verdade. Beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe vocês. Cadê? Respondeu aqui. Não. Tá aqui hoje não, meu amigo velho. Meu amigo velho. Ali é pancada, viu? Ali é um caba bom. Então, beleza. Robson, fica com Deus, cara. Deus abençoe sua vida. Se coloque no lugar da bênção. Vou ter que aprender isso. Se coloquem no lugar da bênção. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de paz. Que venhamos prosperar nos caminhos do Senhor. Amém? Até mais.